Irmãos, quem não tiver Bíblia e quiser adquirir uma Bíblia, procura a Gabriela. Levanta a mão, Gabriela. Aquela lá, ó. Você procura logo agora que você vai ter uma Bíblia, já vai levar, anotar e ver na sua Bíblia. Ravani. Aleluia. Amém, queridos? Que responsa, hein? Você pode curvar sua cabeça em nome de Jesus? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Queremos bendizer o Teu nome, porque nós sentimos a Tua presença através das canções que foram cantadas aqui nesse lugar. Mas queremos agora ser tocados pelo Senhor através da Tua palavra. Eu quero me colocar à disposição do Senhor nessa noite, para que o Senhor possa me usar como boca do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Sua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Abra sua Bíblia por gentileza em 2 Reis. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa palavra falou muito ao meu coração durante a meditação dela. 2 Reis, capítulo 20. Eu quero trazer uma mensagem expositiva, então nós vamos observar ponto por ponto aqui e ir aprendendo alguma coisa. Mas antes de ler o texto, eu queria trazer algumas observações. Esse livro de 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis, alguns entendem que é a continuação de 1 Samuel e 2 Samuel. O livro, como diz o nome, vai tratar sobre os reis que estiveram sobre Israel, né? E o interessante é que esse livro de 2 Reis, ele vai trazer nas suas classificações cada rei que esteve ocupando a função sobre Israel. Mas nós entendemos em Samuel que o desejo do Senhor para com Israel é que Israel fosse uma nação diferente. Só que parece que Israel queria parecer com as outras nações, porque as outras nações tinham reis, mas Israel havia apenas juízes sobre o governo. Essa era a vontade do Senhor. 1 Samuel, a gente observa que o povo pede ao profeta Samuel para que ele colocasse um rei sobre a direção de Israel. E aparece um moço chamado Saul, e ele então é o primeiro rei que está na frente de Israel. Nós sabemos que Saul não faz de acordo com a vontade de Deus, e logo ele é retirado, e Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, assume aquela posição. E posteriormente, outros reis vão assumindo a posição sobre Israel. Alguns foram assertivos, outros erraram. Quer ver? Vamos observar aqui antes. Vai comigo em 2 Reis aí, no capítulo 17. Vamos observar um pouquinho aqui. Então, alguns foram assertivos, mas outros não foram assim tão assertivos. 2 Reis 17, só para a gente poder entender isso aqui. Olha o que diz. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, ele começou ao quê? A reinar. Assumiu a posição de rei. E reinou sobre onde? Sobre qual nação? Sobre Israel. E em Samaria 9 anos. E olha a atitude que o texto diz que ele fez. Ele fez o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como os reis de Israel que vieram antes deles. Então você percebe que esse livro de 2 Reis vai trazer observações de pessoas que estiveram no poder sobre Israel. Nós entendemos que a vontade de Deus é que existisse juízes sobre Israel, mas acontece que o povo pede, e acaba Deus então permitindo que o povo tivesse aquilo que eles queriam sobre eles. Agora vai comigo em 2 Reis aí, no capítulo 18. Olha o que diz também o texto. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, ele começou a o quê? É sobre esse moço que eu quero falar, Ezequias. E o texto diz que aqui, no capítulo 18, Ezequias começou a reinar. Olha o versículo 2.
ele tinha 25 anos de idade, a minha idade, quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi, e ele era filho de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Perceba, diferente do outro rei, esse Ezequias aqui, ele agradava o coração do Senhor. Versículo 3, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Perceba, Davi não é pai de Ezequias, é apenas uma observação que o texto nos dá, dizendo que Davi é conhecido como o rei sobre Israel. Então o texto sempre vai colocar os reis que vão reinar abaixo de Davi, tá? Não tem nenhum parentesco aqui não. Versículo 3, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito, mostrando aqui a patente que Davi é mais alto que ele, e removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou os postes a Deus Azera. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neutzan, e até aquele dia lhe queimava incenso. Olha o versículo 5, Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Fala assim comigo, nem antes e nem depois dele. Por quê? Porque o texto diz no versículo 6, porque esse moço chamado Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele. Fala assim comigo, assim, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Então, nós começamos a observar a vida desse moço aqui agora, que diferente dos outros reis, ele tem um compromisso com Deus, e Deus também tem um compromisso com ele. E diferente dos demais reis que estavam nas posições aqui no templo, ele administra, trazendo essa ideia de adoração a Deus. Ele remove os falsos ídolos que os outros reis haviam colocado sobre a casa de Deus. Ele começa a fazer uma limpeza, ele começa a fazer um movimento novo, trazendo uma ordem na casa do Senhor. Perceba que o próprio texto diz que o próprio Deus tem compromisso com ele. Ele tem compromisso com Deus, mas Deus também assume um compromisso com o próprio rei Ezequias. Então nós estamos lendo um texto, que nós estamos vendo um homem que é reto de coração, que tem integridade, que serve a Deus, é um cara que está assumindo um papel sobre Israel, mas o poder não subiu para a cabeça dele, e ele está com compromisso com o Senhor. Vai comigo no versículo aí 19 do capítulo 18. Só que o interessante é que esse rei, ele vai sofrer algumas ameaças agora de outro rei. E aqui no capítulo 19, nós vamos observar o que é falado a esse rei Ezequias, quando ele está na posição de rei sobre Israel. Rabsaque disse, digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho, o seu poder para a guerra são meras palavras. Perceba que o texto começa a nos mostrar que agora ele está sofrendo uma afronta. Pula comigo no versículo 27, é muito grande aqui para a gente ganhar tempo. Mas Rabsaque lhe respondeu, afrontando mais uma vez, você pensa que o meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre as muralhas, e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico, porque era a linguagem que eles entendiam. Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz, ó rei, não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar em quem, queridos? A confiar em quem? No Senhor, porque Ezequias estava mudando o quadro de Israel. Se você observa no texto de antes, o povo estava perdido, o povo estava adorando outros deuses, e Ezequias chega numa proposta de trazer o povo de volta ao arrependimento. E agora esse Rabsaque que aparece, trazendo um recado ao povo de Israel, para a multidão, olha, não siga os conselhos desse homem chamado Ezequias, ele não tem compromisso com Deus, ele não pode guardar vocês das mãos nossas, não fica dando ouvido para esse homem. Continua comigo, versículo 28, escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria, assim diz o rei, não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo, o Senhor
certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvido a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amatate, de Arpade? Onde estão os deuses de Servaim, Rena e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? E o povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim havia ordenado o rei para que não respondesse. Então você percebe que esse texto está nos mostrando aqui uma afronta muito grande que esse outro rei está assumindo sobre Israel, desmoralizando, tirando o crédito que Ezequias estava querendo implementar no povo de Deus, fazendo com que Ezequias ficasse desacreditado como mentiroso, como se as palavras de Ezequias foram meramente palavras vazias, vãs. Quem está entendendo? Acompanha comigo esse raciocínio para você não se perder. E o que acontece é que o texto vai mostrar aqui que Ezequias vai consultar o Senhor. Olha o capítulo 19, o texto nos mostra que Ezequias vai consultar o Senhor. Depois o rei afronta mais uma vez com uma carta, trazendo uma carta de afronta. Ezequias ele vai orar ao Senhor. Depois o profeta traz um consolo para Ezequias, dizendo: Ezequias, fica tranquilo, o Senhor está no controle. Agora vai comigo no capítulo 19, versículo 32. E olha o que acontece. Depois que Ezequias começa a clamar ao Senhor, porque fala assim comigo, o crente, mais forte, o crente, em momento de aflição, ele precisa clamar ao Senhor. Amém, igreja? O crente em tempo de aflição precisa clamar ao Senhor. A resposta vem do Senhor. E olha aqui, Ezequias clama ao Senhor, tem uma oração aqui toda feita por ele, e no capítulo 19, versículo 32, vem a resposta de Deus que não é tardia, é no tempo certo. E olha o que acontece: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade e nem lançará nela flecha alguma. Você pode dar glória a Deus? Não virá diante dele com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde ele vier, por esse ele voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E olha o que acontece. Deus dá a resposta para Ezequias por causa do clamor, por causa do compromisso que ele tem com Deus. E no versículo 35 acontece algo sobrenatural que não vai acontecer em momento nenhum, a não ser nesse caso aqui. E olha o que acontece. Naquela mesma noite, quem foi, irmãos, que resolveu o problema para Ezequias? O anjo do Senhor. E perceba que o anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula. Então não foi um anjo do Senhor, foi o próprio Deus pelejando em favor de Ezequias. Naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, que havia afrontado, que havia mandado um homem para afrontar o povo de Deus, levantou o acampamento, olha a humilhação, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Então, estou te mostrando que é um cara que tem compromisso com Deus. Estou te mostrando que agora o próprio Deus, ele aparece para defender o povo de Deus, mas contudo a honra de Ezequias, porque Ezequias fez uma oração, porque Ezequias tinha compromisso com Deus, porque Ezequias era um rei que estava compromissado com Deus, e Deus era compromissado com ele também. Só que agora, que é o capítulo 20 que nós vamos ler, eu quero trabalhar com vocês em cima desse capítulo 20 e tirar algumas observações e aprender algo com vocês nessa noite. Vamos ler o capítulo 20 e nós voltamos pegando ponto por ponto e observando. Então, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem tua casa,
porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto essa cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Volta comigo aqui agora. Então perceba que esse texto aqui agora, nós estamos observando no capítulo 19, que o próprio Deus peleja em favor de Ezequias e mata mais de 185 mil homens que estavam afrontando. Tudo isso por causa de Israel, mas também pela fidelidade desse rei que assumiu um compromisso com Deus. E eu quero observar com você agora o capítulo 20. Vai comigo aí. Se tiver um marca-texto, vai marcando, porque é muito importante esses pontos aqui. Fala assim comigo: por esse tempo. Pronto, quero pegar aqui. Por esse tempo. Que tempo? O tempo em que Deus havia feito um favor para Ezequias. Perceba que o texto aqui em cima está mostrando que o Senhor havia pelejado por ele. Na aplicação que eu quero fazer aqui, eu estou te mostrando que agora, durante esse tempo, durante a situação que Deus havia lutado por ele, durante o momento que Deus estava a favor de Ezequias, durante o momento que Ezequias tinha compromisso com Deus e Deus tinha compromisso com ele. Fala assim comigo: por esse tempo, Ezequias adoeceu. Olha que situação. Por esse tempo em que Deus havia compromisso com Ezequias, Ezequias adoeceu. Por esse tempo. Perceba que o Senhor defende Ezequias antes e posteriormente, depois de uma defesa, depois de Deus guardar ele, Ezequias o quê? Ele adoece. Primeira coisa que eu aprendo com vocês: homens de Deus adoecem também, fisicamente, psicologicamente. Homens de Deus estão suscetíveis a adoecer como qualquer outra pessoa. Crentes estão suscetíveis a acontecer ou passar por algum tipo de problema psicológico, fisiológico, como qualquer outra pessoa. Sim ou não? E isso não quer dizer que Deus não tem compromisso com o crente. Isso quer dizer que o crente é gente como qualquer outra pessoa. Por isso que esse sentimento de culpar a Deus por causa de uma situação que está passando ou estamos passando não é certo. Porque pessoas que servem a Deus também passam por momentos ruins. Pessoas que amam a Deus e Deus tem compromisso com elas também passam por situações ruins, mesmo que Deus antes daquele tempo tenha dado livramento. Você pode receber livramento de Deus hoje, mas amanhã, Gonçalo, seu serviço é dispensado. Ué, sim ou não, queridos? Sim ou não? E isso não quer dizer que Deus não te ama. E isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Isso quer dizer que você tem compromisso com Deus, mas você é um homem comum, como qualquer outra pessoa, que está suscetível a passar por qualquer problema, como qualquer pessoa. Isso não quer dizer que Deus te rejeitou, que Deus não te ama, porque aqui nós vemos um homem que está compromissado com Deus, que Deus peleja por ele, faz uma atitude sobrenatural de pelejar e matar mais de 185 mil homens. Olha a importância que esse cara tinha. E tempos depois, ele o quê? Adoece. E perceba comigo, por esse tempo, Ezequias adoeceu, não foi de uma gripe, não foi de uma tuberculose, ele adoeceu de uma doença mortal. Não é uma doença simplesmente que vai passar, Bruno, daqui um mês. É uma doença mortal. Eu fico pensando, concatenando na minha cabeça, qual que deve ser o sentimento que Ezequias passou nesse momento aqui. Porque um tempo aqui ele está vendo Deus lutar por ele, e agora, Juninho, ele está vendo uma situação de doença mortal. Eu fico pensando qual foi o sentimento que passou no coração de Ezequias, vivendo esse sentimento aqui de adoecer de uma enfermidade mortal. E para piorar a situação, continua comigo. Olha quem trouxe o recado para Ezequias. Quem foi que trouxe o recado para Ezequias? Quem foi? Diferente dos demais, o profeta, ele é diferente do sacerdote. O sacerdote, ele é responsável por trazer o recado do povo para Deus. Então, o sacerdote, ele ouve a petição do povo e entrega para Deus. Já o profeta, ele é diferente. O profeta recebe de Deus e entrega para o povo. Então, presta atenção para você ver. Por esse tempo,
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E quem traz o recado da enfermidade mortal não é um médico comum, não é um amigo, não é o próprio Ezequias, é o profeta Isaías, sendo ele o que? Boca de Deus para Ezequias. Olha que situação. Imagina a cabeça de Ezequias vendo ou recebendo um recado de Deus dizendo: olha, você vai adoecer, ou você já está doente. E vou te contar para você uma coisa ainda: a enfermidade é mortal, vai tirar a sua vida. E para piorar, ele não simplesmente só recebe um recado dizendo que tem uma enfermidade mortal, porque uma enfermidade mortal, se fosse apenas esse recado, poderia não ter o tempo certo. Alguém que está com enfermidade mortal não sabe o tempo certo que vai padecer. Pode ser daqui 3 anos, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Só que aí, para piorar a situação, o profeta, que é a boca de Deus, diz o seguinte: continua comigo aí. Assim diz o Senhor: ponha em ordem o quê? Segura aí, ponha em ordem a sua casa. Significa paga as suas contas, dá um jeito de arrumar sua mulher para colocar um serviço para ela aí, dá um jeito, ponha em ordem a sua casa, traz uma organização. Tiver conta atrasada, paga essas contas todas. Tiver vendo que sua esposa vai passar necessidade, dá um jeito de arrumar um lugar para ela trabalhar. Ponha em ordem a sua casa. Por quê? Por que Deus manda ele pôr em ordem a casa dele? Por quê? Porque você vai morrer. Meu Deus do céu, imagina, o cara está vivendo uma mega experiência com Deus, de ver o próprio Deus pelejando, lutando em favor dele, para que ele não fosse envergonhado como rei. Posteriormente, o mesmo Deus que luta em favor de Ezequias, agora levanta um profeta chamado Isaías e fala: olha, profeta, vai lá no palácio, na casa real, e dá um recado para Ezequias: você vai morrer, você não vai viver. Arruma a sua casa, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Eu fico imaginando a cabeça de Ezequias recebendo esse recado. Quem está entendendo? E para piorar, o texto diz assim, ó: é como se fosse uma sentença de morte já batida, carimbada. Você vai morrer e você não vai? Não bastava falar que ia morrer, ainda diz o seguinte: eu vou carimbar para você, você não vai nem escapar. Você está no sale, dessa vida você já vai passar daqui a pouco. Só que eu percebo algo interessante no versículo 2. Eu percebo que Ezequias, recebendo esse recado, Juninho, ele não ficou revoltado com Deus. Talvez nós, na situação de Ezequias, ficaríamos revoltados com Deus, porque por muito menos crente fica revoltado com Deus, né? Crente desanima da fé, abandona a igreja, culpa os irmãos, culpa o pastor e abandona a igreja. Por muito menos, às vezes, por uma situação de perca de um carro, de um emprego, um serviço, a gente começa a culpar, colocar uma culpa disfarçada em Deus. Não é muito gritante assim, não é tipo assim: Deus, você é culpado. Mas nós culpamos a Deus assim, ó: por que, Deus? Como se Deus tivesse perdido o controle das coisas, como se Deus fosse o culpado das tragédias que acontecem. Só que eu leio esse texto aqui agora no versículo 2, eu percebo que o texto não diz que Ezequias ficou revoltado com Deus. Eu percebo que Ezequias não ficou contrariado com Deus. Vamos ler comigo, versículo 2? Fala assim comigo: então, mais forte, igreja, então Ezequias virou o rosto para a parede. Então imagina só que aqui seja um palácio, dá até para ser porque é granito aqui, e aqui tem uma parede, esse lugar aqui. O texto diz que quando Ezequias ficou sabendo do recado que Deus havia enviado para ele através do profeta, diz que a atitude de Ezequias não foi ficar revoltado com Deus, contrariado com Deus, bravo com Deus. Diz que a atitude do rei Ezequias foi caçar um canto de parede e se humilhar diante de Deus, e buscar a face de Deus. Talvez hoje,
olhando esse texto, a gente acha muito simples. Mas entenda que esse moço aqui fez o maior ato de humilhação, porque ele não é uma pessoa comum. Ele é quem? Ele é o quê? Ele representa um povo. E nós sabemos que um rei que se preza, ele não pode sentar no chão. Ele tem etiqueta. A roupa real é até difícil para se sentar no chão. Mas a atitude que ele faz é dizendo para Deus: Deus, eu vou recorrer ao Senhor através da única ferramenta que eu tenho, que é a oração. Você está entendendo isso aí? Deus falando com você? Está aqui a parede, está aqui Ezequias. E para complementar, o texto diz que ele não só sentou no chão, mas ele virou o rosto para a parede. Alguns faziam no Velho Testamento o ato de colocar o rosto no chão e colocar a cara no pó. Ezequias faz algo semelhante a isso. Ele vira o rosto em direção à parede e começa a clamar ao Senhor. O texto não diz qual é a oração de Ezequias ali, por completo, mas ele deixa para nós algumas pistas do que Ezequias, ele orou ao Senhor. Vamos ver? Versículo 2: Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, fala assim comigo: ó Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade. Voltando para cá. Então as primeiras palavras que Ezequias faz é trazer à memória aquilo que traz esperança para ele. Lembra, Senhor, que eu andei diante do Senhor com fidelidade. Diferente dos outros reis que estiveram sobre Israel, eu trouxe novamente a honra para o povo de Israel. Eu não adorei a Deus Azera, eu não fiz nada disso. Ao contrário, eu derrubei todos os postes que estavam aqui para de adoração. Tirei tudo, eu limpei a casa do Senhor. Eu fiz aquilo que era reto ao Senhor. Eu não desviei o meu coração da tua palavra, mesmo sofrendo perseguição. Então a primeira atitude dele é se encostar na parede e falar: Deus, lembra, Senhor, lembra que eu fui fiel ao Senhor, lembra que eu não servi outros deuses, o único Deus que eu declarei como meu Senhor foi o Senhor. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, lendo isso aqui? A atitude de Ezequias começa a nos mostrar que ele está seguindo a direção certa. Primeiramente é ter Jesus ou Deus aqui como o Senhor dele. Posso ouvir um amém? Ele demonstra que o coração dele não está dividido. Ele mostra que o coração dele é um coração que está fiel ao Senhor. Isso não quer dizer que ele é perfeito, que ele acerta tudo, que ele é um cara 100% certo. Talvez faça ou fez coisas mais erradas que você. Mas a oração de Ezequias nos revela que mesmo diante das dificuldades, dos erros da vida, ele tinha compromisso com Deus. O que eu quero ser boca de Deus para você nessa noite? Olha, mesmo diante das dificuldades, das lutas, dos problemas que você vai enfrentar, pelo amor de Deus, seja fiel a Deus, amém? Confia o seu coração em Deus. O texto não diz que Ezequias era um cara perfeito. Deus não está caçando pessoas perfeitas, não, senhor? Gente perfeita trabalha demais, que é perfeito demais, é certo demais, não está apto a aprender, a cerviz é dura, o coração é empedernido. Mas o texto diz que Ezequias se inclinou como um ato de humilhação e reconheceu: Deus, eu não tenho para quem recorrer, não é? A sentença não é do médico, não é de um advogado, não é de um patrão, a sentença está vindo do próprio Senhor, do Senhor. Para que eu vou recorrer? O que eu posso fazer? Se o Senhor, que é o dono do universo, que governa tudo, diz que eu vou morrer, o que me resta agora é humilhar diante do Senhor. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, ouvindo isso aqui, lendo esse texto? Existem momentos, situações, que não adianta você caçar o profissional da saúde. Em alguns momentos sim serve, mas em alguns momentos você tem que exercer aquilo que você chama de fé na sua vida, mesmo diante de uma resposta dizendo: você vai morrer, você não tem mais vida, mesmo diante de uma situação que confronta a sua fé, a sua atitude é como a de Ezequias deve ser: caçar um cantinho na sua casa, fechar a porta e falar com seu pai em secreto. Falar: meu pai,
Está feio para mim a situação. O médico disse isso, isso, isso. Meu patrão disse isso, isso, isso. As portas parece que fecharam para mim. Já arrumei minha mala todinha para viajar, para ir para minha cidade. E as portas parece que fecharam para mim, com meu marido. Está havendo perseguição. Mas eu tenho que confiar no Senhor. Ué. Parece que tudo deu errado. Você está entendendo, tá? O que me resta é reclamar agora? Não, o que me resta é confiar em Deus. Dá um abraço dali, Mariana. Dá um abraço na sua irmã. O que me resta é confiar em Deus. O que me resta é dizer: Deus, está tudo dando errado. Inclusive a resposta negativa não veio, foi do inimigo, não. Foi do Senhor. Mas eu vou recorrer para quem? Só tem o Senhor para poder recorrer. E a única ação que eu tenho não é ficar revoltado contigo. Porque filhos revoltados não conseguem ganhar o agrado do pai. Filhos que se revoltam com o pai não são segundo o coração do pai. Eu estou arrepiado falando isso aqui. Filhos que agradam o pai são filhos que reconhecem e obedecem à vontade do pai, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo. Mesmo quando uma porta se fecha aqui, o filho confia. Uai, não sei se o pai fechou ou permitiu que alguém fechasse. Lembra de Jó? Nesse caso aqui foi o próprio Deus que fechou, mas Jó foi o próprio Deus que permitiu. Aí, continua comigo aqui. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra que te andei diante de ti com fidelidade. Outra palavra que ele fala, voltando para cá, fala assim comigo: com coração íntegro. Segunda coisa que Ezequias fala em sua oração, que para mim é muito importante. A palavra integridade, ela deriva de inteireza. Significa que o coração dele estava completo em Deus. Ele tinha as suas funções, ele tinha as suas obrigações, ele trabalhava assim como eu e você, mas o tempo de Deus era de Deus para ele. Você está entendendo? Ele não arrumava desculpa, ele não colocava dificuldade. Eu falo com o pai direto isso. É muito pouco tempo para a gente colocar dificuldade nas coisas de Deus. Meus irmãos, é quinta-feira, terça-feira, domingo, e a gente cria dificuldade para vir na casa de Deus. Vocês estão de parabéns, vocês estão uma bênção, porque a casa está cheia na terça-feira. Uma salva de palmas aí. Mas o que acontece é que às vezes a gente cria dificuldade. Deixa eu falar com você uma coisa. O Deus que abriu a porta para você no seu trabalho, se seu patrão te mandar de forma injusta embora, ele abre outra porta. Deixa eu te falar com você uma coisa. Buscai, Zé Henrique, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é conta carochinha, não. Funciona. Começa a mostrar para Deus que seu coração está interessado nele, se as portas não vão abrir. Faça interesse. Faça interesse. Apenas faça por fazer, reconhecendo que ele tem a primazia na sua vida. Mas você vai ver se ele não é fiel com você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa desculpa de dizer: ai pastor, estou apertado demais por causa do serviço. A casa e a casa, é claro. Se você trabalha numa viagem, tem um compromisso, pega 10 horas, não estou dizendo isso, quem está entendendo? Mas eu quero dizer para você que Ezequias tinha um coração íntegro. E ele começa a dizer para Deus: Deus, eu agi com o Senhor com integridade, com fidelidade. Duas coisas que eu quero que você tenha esse ano 2023. Olha para mim, todos vocês. Tenha integridade e fidelidade com Deus. Integridade, fidelidade. Não pedi para você ser perfeito. Não cacei perfeição em você. Não falei isso aqui no altar. Eu falei integridade e fidelidade. Apenas essas duas palavras. Íntegro e fiel a Deus. Fiel a Deus, eu estou dizendo aqui, pode passar a prova que for, você não vai largar de servir a Deus. Amém? E integridade é continuar tendo esse coração completo em Deus. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Terceira palavra que Ezequias fala na sua oração.
Fala assim comigo. E fiz o que era reto aos teus olhos. Outra palavra que Ezequias fala no seu ponto de humilhação. Deus, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Não fui perfeito não, mas dentro das minhas imperfeições, eu busquei fazer o que era reto aos teus olhos. Eu servi o Senhor com interesse de coração, sim. Eu sei que o Senhor me deu uma resposta dizendo que para mim não tem mais jeito, que eu vou morrer, que é para minha casa ser arrumada. Lá em casa os meninos estão tudo chorando, está uma situação complicada, mas eu sei que eu servi o Senhor com interesse, eu fui íntegro a Ti. Meus irmãos, isso fala demais com a gente, isso fala demais com a gente. Eu torno a dizer novamente que eu quero frisar isso na cabeça de vocês, é muito pouco tempo para vir aqui que Deus exige. Quem está entendendo? Juninho, é muito pouco tempo. Às vezes, quando acontece uma situação de um evento, passa um horário, a gente fica totalmente preocupado, não é? Com medo de vocês não voltar, porque atrasou 15 minutos, 20 minutos. A gente fica com o coração apertado, meu Deus do céu, meu pai fica louco, porque às vezes crente é assim. Gente, nós estamos comendo é maná, é provisão de Deus. Ei, nós estamos comendo é maná, e nós não estamos sabendo que estamos comendo maná. E não estou falando de qualidade de pregação, de louvor, não. Eu estou falando sobre maná, sobre comer as palavras que vêm da Bíblia Sagrada. É muito precioso para a gente desperdiçar esse negócio. Mas continua comigo aqui. E o texto diz que ele chorou o quê? Amargamente. Uma coisa é chorar. Se fosse só chorar, poderia ser chorar de alegria. Mas quando o texto diz, ele chorou amargamente, significa que todas as lágrimas que ele podia derramar, ele derramou nessa oração aqui. Tudo que ele podia fazer de recurso, Luiz, ele fez aqui. Chorou amargamente. Não é um choro comum, é um choro de desespero. E se Ezequias é um rei e é um homem igual nós, meio brucutuzão, é um choro ridículo de feio. É aquele trem quase uivando. Faz o choro aí, pai, mais ou menos. É esse choro aí, mais ou menos aí. É um choro semelhante a esse aí. O bicho está uivando. Aqui é tudo ao vivo. Antes de continuar aqui, olha para mim aqui. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer a importância de buscarmos a Deus em oração e a importância de criarmos uma história com Deus. Fala assim comigo, com autoridade. Eu queria que toda a igreja falasse. Eu preciso, no ano de 2023, criar uma história com Deus. 2023 é o ano que você recebeu como oportunidade para criar uma história com Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos ler aqui agora que o próprio Deus vai agir em favor da oração de Ezequias. Como Ezequias se humilha, Ezequias se arrepende, Ezequias faz tudo que estava dentro da realidade para ele poder fazer. Deus então faz o seguinte, acompanha comigo no versículo aqui, capítulo 20, versículo 4. Antes, Ezequias chorou amargamente, e antes que Isaías, o profeta que trouxe o recado para Ezequias da morte, tivesse saído da onde, queridos? Do pátio central. Então imagina só que isso aqui, esse quadrado todo aqui fosse aqui o lugar onde Ezequias estava. Situação que foi muito rápida. Ezequias dá um recado para ele, você vai morrer. Perdão, Isaías dá um recado para ele, você vai morrer, arruma sua casa, organiza tudo, paga suas contas. E Ezequias então, naquele ato de desespero, não reclama com o Senhor, vai para um canto, começa a chorar, se humilha e começa a falar com Deus. Deus, lembra que eu fui fiel a Ti, lembra que eu servi o Senhor, lembra que meu coração foi íntegro,
eu não adorei outros deuses. Mas antes mesmo do profeta que havia dado o recado ir embora do palácio, do pátio central, ele volta novamente. Só que agora, ele volta com palavras que vai trazer uma transformação e alívio para a dor de Ezequias. Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra de quem, queridos, que veio? A palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias. E o interessante é que o texto aqui agora vai chamar Ezequias de quê? Príncipe. E isso aqui me chamou de mais atenção, porque o mesmo Deus que trouxe um recado para Ezequias dizendo: você vai morrer agora, eu te chamo você de príncipe. Trouxe um recado para você de morte, mas a sua oração incomodou tanto os céus, que eu te chamo agora de príncipe, não é de rei. Porque rei, eu não queria que tivesse sobre Israel, mas príncipe que ele chama. Volta e diga a Ezequias: príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai: eu ouvi a sua oração. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Fala assim comigo: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Duas atitudes que me trazem uma revelação muito forte sobre isso aqui. Deus ouviu a oração e percebeu as lágrimas correndo no rosto de Ezequias. Sabe por que muita oração ela não é ouvida? Porque você fica reprimindo lágrimas com vergonha do próximo. Sabe por que muita oração Deus não responde às vezes? Porque você busca a Deus, mas se reprime com vergonha do próximo. Ezequias, meu irmão, não é um Zé Ruela, ele é rei. E para um rei chorar, ele teve que romper todas as barreiras internas e externas que prendiam ele. E o texto diz: ouvi a sua oração e eu percebi as suas lágrimas rolarem. Por isso que eu quero que nesse ano também você não fique se contendo aqui na igreja. Se Deus te tocar, se o Espírito Santo mover em você, não se contenha, derrame lágrimas. Uma oração feita é uma coisa, mas uma oração regada em lágrimas parece que tem é a cerejinha do bolo em cima. Não se reprima. E a resposta do Senhor vem: eis que vou curá-lo. Eis que vou curá-lo. Eis que trouxe para você uma resposta nova. Eu vou curar você. E tem uma cobrança de Deus no texto: eu vou te curar, mas tem uma observação para eu te curar também. Vou te curar, é um compromisso que eu faço com você. Mas também, Ezequias, eu quero que você faça uma coisa depois que eu curar você. Lê para mim o texto aí, deixa eu ver. E ao terceiro dia, você vai contar o testemunho lá na igreja. Ao terceiro dia, você vai ficar muito emocionado com essa cura que eu vou te dar, com esse livramento. Mas não quero você contando na casa dos seus parentes primeiro. Eu quero você indo à igreja. Você vai gastar uns 3 dias para recuperar e entender. Depois que você entender, eu quero que você vá para a igreja. Te dou a bênção, mas eu exijo que você me exalte. Te livro, te prospero, guardo você, mas a glória, ela é minha. E o lugar de você dar a glória para mim é na onde? Na igreja. Terceiro dia eu quero ser na igreja, lá sorrindo com os irmãos, congregando, comendo arroz depois do culto. Porque lugar de crente, agradecer a Deus, servir a Deus, não é em casa, é na igreja. E por mais que os teólogos inventam uma nova moda, dizendo que o crente pode congregar em casa,
A Bíblia é terminantemente contra isso. O texto não fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor na minha casa. É eu serviremos ao Senhor. Mas na onde se serve o Senhor? Na igreja, ué. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e eis que vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. E eu vou acrescentarei 15 anos à sua vida. E de brinde, você nem sabia que iria acontecer, mas vou livrar você das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Chegou para mim no ponto mais crucial da mensagem. Para mim agora é o ponto mais crucial. Porque nós lemos aqui uma situação quase miraculosa de verdade. Deus não volta atrás da sua palavra, porque o texto diz que ele acrescentou. A palavra de Deus diz que não é um para que minta, nem um para que se arrependa. Então ele não voltou atrás da palavra, ele acrescentou, né? Não voltou atrás da palavra. Então, ou seja, uma atitude sobrenatural aconteceu na vida de Ezequias. Sim ou não? Aconteceu. Ele recebeu, não tem mais outro que recebe a Angélica 15 anos a mais. Deus, ele, imagina só lá no celestial, no céu celestial, os anjos lá, tá tudo arrumadinho. Deus então bate a ficha lá, gabinete. Dá uma olhadinha aí na agenda de Ezequias. Como é que está aí, seu anjo? O anjo lá bate lá, está aqui Ezequias. Ó Senhor, está chegando o dia dele morrer. Não, inverte para mim aí. Joga mais 15 anos aí. Mais ou menos isso que aconteceu. Acrescenta mais 15 anos na ficha dele aí. A fichinha dele estava quase sendo para ser recolhida. O ceifador da morte já chegou, já pronto para pegar a fichinha, já com um gravetinho para poder levar ele. O senhor fala, não, cancela lá. Dá mais para ele 15 anos. Mas para que isso acontecesse, nessa ilustração que eu dei aqui, algo teve que acontecer antes, que talvez fique escondido aqui. E eu quero trazer a revelação à luz da palavra sobre isso. Para que Deus possa mover os céus, meus irmãos, em favor da sua vida, você tem que ter compromisso com Deus. Deixa eu te falar com você uma coisa. Ezequias recebeu de Deus essa bondade aqui, sabe por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. E eu vou chamar uma palavra mais simples. Ele tinha crédito com Deus. Porque ele fala, Deus, lembra que eu te servi. Lembra que eu fui fiel ao Senhor. Lembra que na tua casa eu varria a igreja, eu olhava as crianças, eu tocava teclado, eu tocava bateria, eu sentava e ouvia a palavra, eu dava glória a Deus na sua casa. Eu tenho uma história contigo. Não estou te cobrando, não. Estou dizendo para o Senhor, eu tenho uma história contigo. Quero que o Senhor pese isso na balança. Você quer que Deus mova os céus em seu favor? Aprenda a criar uma história com Deus. Você quer fazer como Ezequias, mas não cria história com Deus, uai. Você cria história com um bar. Você cria história com o futebol, tem os tequinhos da vida aí. Mas você não gasta tempo com Deus, poxa. Você não gasta tempo aqui na casa de Deus, uai. Não estou falando com El Shaddai, não. Estou falando de gastar tempo na casa de Deus. Você não gasta tempo com a palavra de Deus. Você não tem compromisso. Como é que você quer que Deus mova os céus para te trazer uma resposta? Como é que você quer que Deus mude um quadro clínico? Ele pode fazer sim ou não? Pode. Mas se em contrapartida eu também estou envolvido, concorda que é mais fácil? Eu tenho uma credibilidade para falar, Deus, eu enfrentei tanta luta, eu tive tanta oportunidade para fugir desse lugar, mas eu permaneci. Pesa isso na balança. Olha, Senhor, não estou jogando na cara do Senhor, não. Eu fiz de coração. Mas Deus,
Muda esse quadro para mim. Eu estou com o Senhor há mais de 10 anos servindo o Senhor. Eu não estava esquentando cadeira na igreja. Eu estava servindo de verdade. Eu não estava com o coração dividido entre os outros deuses. Eu te servia de verdade. Pesa na balança aí, Senhor. Você tem que ter isso com Deus. Eu vou chamar de credibilidade. Você tem que criar um crédito com Deus. Você quer que Deus resolva suas pendengas? Envia anjo, ou Ele mesmo vai para poder resolver as pendengas? Tem que ter um créditozinho. Tem que ter, sabe assim, o anjo bater lá os pontos, achar, não, está aqui, Rafaela, deu esse vacilo aqui, errou, está com esse problema de saúde aqui, mas eu estou vendo aqui que a história dela está bacana. Ela preparava para louvar o Senhor, ela participava, ela estava envolvida. Deu para entender? Aí está a Rafaela pedindo essa oração o tempo todo, Deus me cura, me salva, me transforma. Bate lá na celestial, não encontra nada, ué. Está igualzinho essa página da Bíblia aqui, ué. Quer ver? Está igualzinho essa parte da Bíblia aqui, ó. Que é o tempo do silêncio, né? Tem nada, poxa. Tá vazio, ué. Tem só umas observaçãozinhas lá. Foi no cu de mulher. Teve um culto de quinta-feira, da virada do ano. Teve um culto não sei o quê. Teve um culto que tinha lanche. Uai. Tem que criar história com Deus, amém? Eu não sei se eu conseguir passar para você o que Deus ministrou no meu coração. Mas eu quero dizer para você que quadros estão para ser virados quando você começar a criar um créditozinho com Deus. Orações serão atendidas, orações serão respondidas quando você começar a criar uma vida de crédito com Deus. Tomara a Deus que em uma situação que alguém disser para você assim, olha, não tem mais jeito, você vai lembrar, Deus, fulano me disse para mim que não tem mais jeito, mas eu te servi. Lembra de mim, da minha cara preta lá na igreja? Pois é, não estou cobrando o senhor não, mas quero dizer, me ajuda, me socorre, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Ó Deus, eu estava com tal situação assim, sim, assada. Ó, disseram para mim que eu estava com depressão. Disseram para mim que eu não podia, que eu era estéril. Disseram para mim que... Peraí, deixa eu calcular aqui. Não, peraí, você ia no culto de quinta-feira. Ó, você participava da escola dominical. Que legal. Ia para tomar café, mas estava lá agarrado. Não, eu vou atender essa oração aqui. Eu vou responder essa oração. Vou te dar para você a cura. Eu vou trazer para você a resposta. Pode ir. Está feito. Confia. Eu estou com você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? O que eu quero falar com você? Nós estamos no encerramento de Hot Week, de uma semana quente. E quem sabe, você veio aqui hoje no intuito de simplesmente completar esse último dia do Hot Week. E Deus hoje resolveu te falar com você algumas verdades, através da palavra. Trazer para você palavras de vida eterna, para você transformar seu coração e Ele ter um compromisso contigo e você com Ele também. E eu queria fazer um apelo, seco assim. Queria fazer um apelo, porque o apelo é a oportunidade. Chegou o dia, hein? O apelo é a oportunidade que aquela pessoa que está querendo entregar a vida para Jesus tem, ou aquela que se perdeu, de voltar. O que eu queria falar com você nessa noite? Queria te explicar qual que é a ideia de aceitar Jesus. Primeiro, meus irmãos, aceitar a Jesus é reconhecer as suas fraquezas, os seus erros e se apegar a Deus.
Sim ou não? Aceitar a Jesus não é Ele pegando o boi, é eu e você pegando a boiada todinha. A bênção maior não é Deus que fica, nossa, graças a Deus que Vinícius agora aceitou Jesus, me aceitou. Não. Para nós que é uma dádiva ter Deus como nosso Senhor. Amém? Ele é proteção sobre nós. Nós não tem como nos proteger, Ele que nos protege. Então o poder é Ele nos guardando. Terceiro ponto dessa observação aqui. O compromisso não é com a placa da igreja El Shaddai. Não é com um templo. O compromisso é com Jesus. O compromisso é com Jesus. E não existe outra maneira de ser salvo a não ser pelos trâmites de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a atitude que é feita, ela tem que ser pública. É falando para as pessoas assim, ó, eu estou aqui publicamente reconhecendo que Jesus é o meu Senhor a partir de hoje. Parece um ato muito simples, mas que no céu tem um peso muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, vem cá. Sobre a sua cabeça tinha uma plaquinha dizendo assim, olha, pertence a qualquer outra pessoa. Mas quando você vem aqui na frente, faz esse ato de entregar a vida para Jesus, é dizendo aqui, olha, o sangue do Cordeiro comprou, e o inimigo não pode mais tocar. Obrigado. Então é sobre isso que eu estou dizendo nessa noite. Você vai ficar perfeito agora? Você não vai mais pecar. Você não vai mais pecar. Vai pecar, ué. Tem que usar agora terno, gravata, aperto. Não, se você quiser usar, usa. Pode usar aí, ó. Piador de fora, como diz meu pai. Eu estou dizendo que é muito simples. E às vezes a gente faz o quê, Zé Henrique? Complica demais. Coloca muita regrinha, muita coisinha, muito trenzinho. E às vezes acaba dificultando. Tanta regrinha que Deus nem pediu, que a gente impõe. E acaba que nós perdemos a oportunidade o quê? De ter uma caminhada com Deus. Porque nós colocamos peso demais sobre as costas. Então, mediante essa palavra, eu queria fazer um convite para você nessa noite. Existe alguém aqui hoje que, ouvindo essa pregação, essa palavra, quer firmar um compromisso com Jesus e ser salvo do inferno, do fogo do inferno que é real? Levante sua mão que nós vamos apenas orar por você. Não vou te empurrar, não vou fazer nada, apenas orar por você e firmar essa aliança entre você e entre Cristo Jesus. Levante sua mão para me ver. Vem cá na frente, acompanha ele, Bruno. Faz um belisquetezinho, Thiago. Mais uma dica. Talvez você pense assim, ó, como é que eu sei? Olha para mim todos vocês, não conversa não, as meninas, olha para mim. Talvez você pense assim, ó, como é que eu sei que eu sou salvo ou não sou salvo? Porque talvez você está aí dentro de você com uma luta assim interna, dizendo, meu Deus do céu, será que eu vou lá na frente? Porque eu tenho muito tempo que eu venho na igreja, como é que eu faço? Eu gosto de dizer isso porque fica mais fácil entender. Pensa aí agora, se hoje fosse o seu último dia de vida aqui nessa terra, daqui a pouco acabou, não tem mais você. Uma pergunta que eu te faço, você tem certeza da sua salvação? Não, pastor, olha, papoquei com carretel ali em tudo, eu estou salvo. Posso ficar tranquilo. Se você tiver certeza, lá do fundo do seu coração, você é salvo. Mas se gerou dúvida, sinto muito dizer para você, você não é salvo. Porque quem é salvo não tem dúvida da sua salvação. E quem te convence não sou eu, é o Espírito Santo. Mas talvez você esteja aí no seu lugar sentado e pensando, cara, como é que o Espírito Santo fala? Através dessa consciência. Você pode tentar esconder de todo mundo aí agora, dizendo, não, eu estou salvo. Mas se dentro de você tem uma voz dizendo, não Zé, vai na frente, aproveita agora, é porque você não é salvo.
Zé, rompe a vergonha. Ah, mas aí você fica uma briga interna. Ah, como é que eu vou lá? Porque eu sou crente há muito tempo, eu venho na igreja há muito tempo. Você teve que romper barreira para vir cá? Você teve que romper barreira para vir cá? Não, internamente, com vergonha? Não ficou com vergonha, não? Não, então você é top mesmo. Porque muita gente fica com o quê? Com vergonha, preocupado. Existe alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Cristo? Levante sua mão para mim ver, que eu quero apenas orar por você. Todo mundo salvo? Todo mundo salvo? Oh, aleluia. Então o chefe da igreja faz a oração. Aleluia. Jordão, repete comigo assim, a igreja estende as mãos para cá. Fala comigo, Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso que sou falho, sou pecador, mas nesta noite eu coloco Jesus como Senhor da minha vida. As palavras malditas, as setas malignas não virão sobre mim, virão sobre Jesus e cairão todas por terra. A minha vida e a minha casa, meus filhos, são de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O Jordão pode dizer hoje: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, nós oramos pela vida desse homem, bem como de sua família. Pedimos ao Senhor que o tome nas tuas mãos, que o abençoe rica e poderosamente. Como nós cantamos aqui em um hino: e desse caminho eu não me desvio nunca mais. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tem Bíblia? Tem. Ah, eu que dei? Ah! Tá vendo? A semente não volta vazia, não. Uns homens, dê um abraço nele aí. Diga para ele: seja bem-vindo. Aleluia! Pena que o relógio não nos ajuda. Nós vamos finalizar o culto, mas eu queria que você sentasse agora. As crianças estão descendo. Eu não vou fazer mais nada, porque senão vai passar muito do horário. Então, as crianças estão descendo. Cada criança venha sentar perto dos seus pais, na miguela, de boa, sem barulho. Amém? O que nós vamos fazer agora? Para ficar mais fácil a organização, o diaconato vai servir vocês aí sentadão onde vocês estão. É chique demais. Faltou só a luz de velas, né? Vão servir vocês a comida, já pode mandar bala. A comida e um refrigerante. Única coisa que eu queria pedir é que, se, por exemplo, tome cuidado para não cair no chão, e se cair você pega e tal, né? Aí você abre, aí vai ter uma lixeira ali depois. E hoje os homens, no final do culto, juntar as cadeiras, é nossa responsabilidade, né? Quinta-feira culto, vocês estão de parabéns. Foi domingo, segunda e terça. Deus é muito bom. Já vamos orar já. O louvor vai tocar um louvor suave, Dex, e a gente vai comer. Pai, nós abençoamos o teu povo e ministramos sobre eles a tua bênção, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Fica sentado no seu lugar.